Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. Com imenso amor que a gente recebe cada um de vocês. Todos já acredito que já sabem como funciona, né? Nós fazemos a palestra em torno de 1 hora, depois tem o passo coletivo. Após o passo coletivo, quem já se sentir bem, tem a aguinha frutificada que fica no corredor, pode tomar e já está liberado. Ou, caso queira tomar o passe individual, aí passa no passe individual, depois tome a aguinha. Quem permanecer aqui na sala, permaneça em oração, em elevação mental, colocando os seus pedidos na mão daquele que há de cuidar por nós, é nosso Mestre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos então nesse momento. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por estarmos aqui presente mais um dia, buscando ou trazendo aquele conforto que a gente sempre necessita, através do seu intenso amor, através da sua bondade, Mestre Jesus. Que a espiritualidade de luz esteja presente, abençoando nesta noite nosso irmão Cláudio, que traz um tema tão importante para todos nós. Que cada um de vocês que aqui estiveram hoje e aqueles que também não puderam estar presentes possam receber e ser beneficiados de todo esse amor divino, de todo esse cuidado, esse zelo que a nossa Mãe Consoladora tem por cada um de nós, que acima de tudo ela seja a nossa advogada em qualquer caminho que nós estivermos, que estejamos protegidos e vigiados pelo seu imenso amor. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu, particularmente, Mestre Jesus, peço a vós nesse momento, acolha o pedido de cada um desses irmãos que está aqui, acolha seus anseios, os seus desesperos, as suas angústias, abençoe a cada um, meu Pai, cada um no seu merecimento, que toda graça será compartilhada. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. venha Venha a a nós nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois É o reino, o poder, a honra e a glória que eu sinto que assim seja. Obrigado mais uma vez, viu? Bom, é com muita alegria que eu estou aqui retornando para conversar com vocês. Hoje, fiquei também feliz de ter encontrado um livro do qual nós vamos ler uma lição aqui, um tema, e depois nós vamos fazer a interpretação dele. Tá? É o livro Vigiar e Orar, do Carlos Bacelli, pelo Espírito do Irmão José. Então, hoje eu desejo levar vocês a uma reflexão sobre o tema conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências da vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Muito bom. Agora vamos
Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nem sempre quem sabe compreende. Nem sempre quem tem respostas sabe ouvir. Nem sempre quem aprendeu a falar aprendeu a calar. Quantas vezes já estivemos diante de alguém que conhece, né, tem um conhecimento, tem muito conhecimento, mas que, ao falar, nos sentimos pequenos, invisíveis, como se o conhecimento dele não nos alcançasse, mas nos afastasse. E em outras tantas vezes, fomos ouvidos por alguém que mal sabia colocar em palavras aquilo que sentia, mas cujos olhos nos diziam tudo. E saímos daquele encontro mais compreendidos do que nunca. O texto que acabamos de ouvir nos convida a refletir sobre isso, sobre a distância entre o saber e o viver, entre o conhecer e o sentir, entre a informação e a sabedoria. Irmão José nos diz: nem sempre homem culto, bem informado, é sábio. Essa afirmação não é um julgamento, é um convite à humildade e também uma advertência. Não é o acúmulo de informações que nos torna sábios, mas o modo como usamos aquilo que sabemos, como base nas experiências da vida, no amor, com quem vivemos e na escuta atenta que cultivamos. Você já parou para perguntar o que tenho feito com aquilo que já aprendi? Tenho usado o meu conhecimento para acolher, para corrigir? Tenho construído pontes com o que eu sei ou erguido muros, mesmo sem perceber? Talvez conheçamos alguém que sabe falar de leis espirituais com facilidade, mas que é ríspido dentro de casa. Ou alguém que já leu muitos livros sobre perdão, mas não consegue se reconciliar com a própria história. Talvez esse alguém sejamos nós mesmos. E tudo bem reconhecer isso. Porque o início da sabedoria é justamente este: a capacidade de olhar-se com sinceridade, sem máscaras, sem arrogância, sem fuga. Irmão José continua: a sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. Ela nasce, acima de tudo, da convivência, das quedas e dos recomeços, do olhar que escuta, da fala que consola, do silêncio que respeita. Podemos conhecer muito e ainda assim não sabemos amar. Podemos ser instruídos, mas impacientes. Podemos ser admirados, mas infelizes. É por isso que o texto afirma: o verdadeiro sábio é aquele que, como os outros, aprendeu a pensar por si. Não é aquele que repete mecanicamente o que ouviu, mas aquele que, caminhando com os outros, foi descobrindo sua própria voz. E aprendeu a ouvir antes de opinar, a observar antes de concluir, a sentir antes de estudar.
Isso nos leva a uma pergunta essencial. Com quem temos aprendido a pensar? Quem são os outros com quem caminhamos diariamente? E o que temos colhido dessa convivência? Às vezes, pensamos que aprender exige um mestre formal, mas, se estivermos atentos, descobriremos mestres nos lugares mais simples. Um avô que perdeu a esposa e ainda assim agradece pela vida. Uma criança que pergunta com pureza, sem medo de errar. Um colega de trabalho que, mesmo em silêncio, é coerente com seus valores. Uma vizinha que ouve mais do que fala. Um idoso, um olhar sereno, que já sofreu muito, mas não perdeu a esperança. Essas pessoas talvez jamais escrevam um livro e, no entanto, são sábias. São as que, como afirma o texto, se diplomaram nas experiências de vida no cotidiano. Elas não nos impressionam com palavras, mas nos tocam com a sua presença. E sejamos honestos, quantas vezes fomos transformados não por discursos longos, mas por frases simples dita na hora certa. Por um gesto singelo, por um exemplo silencioso. A sabedoria não é barulhenta. Não precisa convencer. Não grita, ela ilumina. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. Quantas vezes esta frase se confirma em nossa própria jornada? Conhecer muito pode até nos destacar, mas só a sabedoria nos conecta. Porque o saber orgulhoso nos separa, mas o saber humilde nos aproxima. Há quem use o que sabe como se fosse uma espada. Corta, corrige, impõe. Mas há quem use o que sabe como um abrigo. Acolhe, orienta, compreende. A grande pergunta que se impõe é: como estamos utilizando o que já aprendemos até hoje? Temos usado o conhecimento como ferramenta de auxílio ou como instrumento de controle? Temos compartilhado com empatia ou apenas argumentado com razão? O texto nos mostra um contraste bonito e profundo. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Quem já ouviu uma frase simples, mas que ficou ecoando na alma por dias? Tenha calma, tudo passa. Você está fazendo o melhor que pode. Não desista, mas descanse um pouco. Frases assim têm a força de um bálsamo e quase sempre vêm de quem aprendeu pela dor, pela escuta, pela convivência. Quem muito fala, muitas vezes tenta preencher um vazio. Mas quem fala com sabedoria, preenche o outro.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, nos recorda com clareza: na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. E o Espírito Lacordaire completa com a firmeza de quem viveu o que disse: sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. A sabedoria não precisa provar que é superior. Ela se expressa pela humildade, pelo desejo sincero de servir e não de vencer discussões, pelo esforço silencioso de viver o que fala, mesmo que isso nem sempre seja visto. Se olharmos com sinceridade, veremos que as pessoas mais sábias que conhecemos não são necessariamente aquelas que têm títulos ou status. São aquelas que escutam, que sabem a hora de falar, que reconhecem quando erram, que não se apressam em julgar. E isso nos leva a uma escolha importante. Queremos parecer sábios ou realmente sermos? Queremos ser admirados ou ser úteis? Queremos vencer debates ou tocar corações? Na prática, a sabedoria se revela nos detalhes. Num pai que, mesmo cansado, se ajoelha para ouvir o filho. Numa mãe que, mesmo sofrendo, transmite esperança com o olhar. Num profissional que prefere perder uma razão a ferir alguém. Num amigo que não tem todas as respostas, mas está sempre presente. Na verdade, muitos dos maiores sábios que conhecemos nunca escreveram uma linha sequer. Como o texto diz, muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. E talvez nem fosse preciso. Porque o livro que eles escrevem é silencioso. Nas atitudes, nos gestos, nas escolhas diárias. É por isso que, às vezes, nos surpreendemos com a sabedoria de alguém que consideramos simples, mas que, diante de uma situação difícil, nos oferece uma palavra justa, um olhar firme, um gesto certo, que nos transforma. Não é raro vermos quem sabe muito se desesperar diante da dor, enquanto quem pouco leu, mas muito viveu, atravessa a tempestade com serenidade. Porque a sabedoria é diferente do saber. Ela é feita de escuta, de compaixão, de discernimento, de presença. E como podemos cultivá-la? Como podemos trilhar esse caminho mesmo com as nossas limitações? A resposta talvez não esteja em aprender mais, mas em viver melhor o que já sabemos. Em aplicar o essencial, em buscar a coerência.
em praticar o amor nas pequenas escolhas. Se todos os dias dermos um passo em direção à coerência, já estaremos trabalhando o caminho da sabedoria. E se cairmos, como é natural cair, a sabedoria estará em levantar com humildade e seguir. Mas há algo importante que precisamos reconhecer com honestidade. Não se alcança a sabedoria de uma hora para a outra. Ela não chega com um curso, nem com um evento extraordinário. Ela vai sendo construída gesto a gesto, escolha a escolha, dia após dia. No texto que ouvimos, irmão José afirma com simplicidade e firmeza: infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida do cotidiano. Essa imagem é muito poderosa. O verdadeiro diploma da sabedoria não é entregue por uma instituição. É conquistado na convivência. É firmado nos silêncios que escolhemos manter. Nas palavras que aprendemos a usar com cuidado. Nas dores que transformamos em compaixão. Somos todos, nesse exato momento, alunos de uma escola silenciosa chamada vida cotidiana. E como tem sido o nosso desempenho nessa escola? Estamos atentos às lições escondidas nas tarefas simples? Ou temos esperado grandes sinais enquanto deixamos escapar os aprendizados sutis? A sabedoria está nas coisas pequenas. Está no modo como ouvimos alguém que pensa diferente. No modo como respondemos a quem nos provoca. Na paciência com os processos que ainda não compreendemos. Estamos acostumados a pensar que aprender é acumular informações. Mas há aprendizados que só o tempo ensina, só a dor revela, só a convivência permite. E talvez seja por isso que tantos homens e mulheres profundamente sábios nunca escreveram nada. Como diz o texto, porque suas páginas foram escritas em silêncio, com atitudes coerentes, com escolhas conscientes, com renúncias que ninguém viu. São essas pessoas que nos inspiram, que às vezes nem usam muitas palavras, mas que, quando falam, tocam fundo. O homem erudito vê, o sábio observa. Observar é mais do que ver. É estar presente. É perceber além da superfície. É notar a dor escondida num sorriso. É perceber quando alguém precisa ser ouvido e não corrigido. É perceber que antes de ensinar algo a alguém, talvez seja necessário primeiro compreendê-lo. E quando começamos a observar, verdadeiramente observar as pessoas,
os dias, os desafios, até nós mesmos. Começamos a acessar um outro tipo de inteligência. Não a inteligência que explica, mas que acolhe. Não a que vence debates, mas a que pacifica ambientes. Não a que se impõe, mas que inspira. Essa sabedoria está disponível a todos. Não é privilégio de poucos. Não exige cultura, status ou escolaridade. Ela exige apenas disposição interior. Você está disposto a se tornar mais sábio? Não aos olhos do mundo, mas aos olhos da própria consciência? Talvez o primeiro passo seja silenciar para poder escutar. Talvez seja agir com mais presença. Talvez seja observar mais e julgar menos. Talvez seja fazer perguntas antes de dar conselhos. Porque, no fundo, todos nós já sabemos muito. O que nos falta, às vezes, é coragem de viver o que sabemos. E é esse o ponto de virada, quando deixamos de apenas conhecer e começamos a praticar. E não se preocupe se você sente que ainda está longe da sabedoria. Todos estamos aprendendo. A sabedoria é uma construção lenta, mas firme. E cada pequena escolha coerente é um tijolo a mais nesta construção. O que você escolhe fazer com o que já sabe? Essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa caminhada. Vamos imaginar uma história. Teodoro sempre fora conhecido por sua inteligência. Desde jovem, colecionava prêmios, diplomas e cargos de destaque. Era respeitado no meio profissional, procurado por muitos para resolver problemas complexos. E, de fato, sabia responder quase tudo. Mas, à medida que os anos passaram, algo dentro dele começou a pesar. Não era cansaço físico, nem satisfação profissional. Era um vazio que nenhuma nova conquista parecia preencher. Foi quando conheceu Estela, uma senhora simples que vendia plantas na feira do bairro. Nada nela chamava atenção. Roupas discretas, voz mansa, gestos contidos. Mas havia algo em seu olhar que Teodoro não sabia explicar. Certa vez, ele a viu consolar uma mãe aflita, que chorava por causa de um filho doente. Estela não deu conselhos, nem prometeu soluções, apenas escutou. E antes de a mulher ir embora, disse com suavidade: a vida ensina com amor, quando a gente se dispõe a aprender. Teodoro ficou impressionado com a força daquela frase curta. Passou a observar Estela sempre que podia. E aos poucos começou a conversar com ela. Ela ouviu mais do que falava. E quando falava, dizia pouco. Mas aquilo que dizia
permanecia. Um dia, ele comentou, um tanto sem filtro: "Você estudou onde? Onde que você estudou?" Ela sorriu, sem ironia. "Na escola da vida, meu filho. Cada tropeço foi uma lição. E ainda estou aprendendo." Ele não soube o que responder. Com o tempo, Teodoro percebeu que, embora ele visse muita coisa, Estela observava. Ela enxergava o que os outros não diziam. Sabia a hora de se calar, a hora de agir e, principalmente, a hora de esperar. Nunca usava seu saber para exibir-se. Nunca corrigia ninguém em público. Era como se, ao invés de saber muitas respostas, ela soubesse fazer as perguntas certas. Certa manhã, ele perguntou: por que ela falava tão pouco, mesmo sabendo tanto? Ela respondeu: porque palavra demais costuma confundir. O sábio fala muito em poucas palavras. Nesse momento, Teodoro compreendeu. Toda a sua vida ele havia acumulado conhecimento, mas quase não o tinha partilhado com leveza. Sabia muito, mas não sabia escutar. Tinha muitas fórmulas, mas pouca presença. Na convivência com Estela, ele não apenas aprendeu a pensar por si, ele reaprendeu a sentir. E com ela entendeu, enfim, o que o texto dizia com tanta simplicidade. Pode-se conhecer muito sem que seja sábio. Essa história, como tantas outras, não é sobre erudição, é sobre transformação. Porque a verdadeira sabedoria nos muda. Ela nos torna mais humanos, mais atentos, mais pacientes, mais dispostos a caminhar com o outro, mesmo quando ele ainda não sabe para onde ir. E se é verdade que as escolas não formam o sábio, como nos lembra o texto, então precisamos de aprender a enxergar nossas experiências como salas de aula. Cada encontro com uma oportunidade, cada desafio com um convite, cada dor com um mestre. O que temos feito com as nossas dores, com os dias difíceis, com os silêncios que nos foram impostos, temos extraído deles apenas mágoas ou algum nível de lucidez? No fundo, a vida nos convida todos os dias a um aprendizado maior. Aprender a usar o que sabemos para viver melhor, para amar mais, para escutar com mais empatia, para sermos, como diz o texto, alguém que se diploma nas experiências do cotidiano. É nessa escola silenciosa que todos nós estamos inscritos. E nela, o tempo não é pressa, é processo. O erro não é fracasso, é lição. A convivência não é farto, é caminho.
E se hoje reconhecemos que ainda estamos aprendendo, que bom. Porque o desejo sincero de aprender já é o primeiro sinal de sabedoria. E ela, quando chega, não faz alarde, apenas nos transforma de dentro para fora. Muito bem, espero ter levado vocês a uma reflexão e gostaria, sempre é permitido, né? Com certeza. Tem lugar que não é permitido. Gostaria que vocês, eu fico aqui um tempão falando, falo. E às vezes, alguma coisa que vocês compartilham aqui é muito mais importante do que eu falei. Então, gostaria de ouvir de vocês, alguém pudesse compartilhar, o que mais lhe chamou a atenção nesses momentos de reflexão. O que mais te chamou a atenção? Pra mim foi lembrar do meu pai. É, Terceira série do ensino fundamental. Mas com uma baita sabedoria gigantesca. Deixou para nossa família o que é mais de importante, que é o pouco sem muito. É saber viver plenitude, felicidade, em união, ter amor pelo próximo. isso mesmo, né? Não precisa se falar muito, não precisa ser diplomado Não. para se ter sabedoria. Sabedoria, às vezes, silenciosa, com presença, umas perguntas sérias, não querendo dar tanto conselhos, né? Porque nós somos hábeis em conceito disso. E é muito importante a gente perceber, né? Saber, sentir e vivenciar. Quando você sabe, só sabe, é um pedacinho da história. Sabe e sente, já a história já foi mais para além, né? Já andou mais um pouco. E quando você sabe, sente e vivencia, é aí que a gente se transforma. Né? E quantas coisas a gente já sabe e não põe em prática. Já conhece, já sabe e não põe em prática. Tem uma, não sei se é verdade ou não, mas é canalizada ao Gandhi. Né? Diz que uma mãe chegou perto do Gandhi e falou assim: Gandhi, fala pro meu filho que não é para ele comer doce. Falamos da história ali na frente. Não é para comer doce. O Gandhi falou: ah, tá bom. Volta daqui uma semana. A semana, a mãe voltou com o filho lá. E aí, Gandhi, você vai falar pro meu filho que não é para comer doce? Ah, volta daqui 2 semanas. 2 semanas depois ela voltou. Falou, Gandhi, hoje você vai falar pro meu filho não comer doce? Hoje eu posso falar, porque eu também parei de comer doce. Sabia, sentia e vivenciou, né? Então, antes dele falar pro outro não comer doce, ele fez, né? Para dizer pro outro, ó, não coma doce. É. Mas vamos lá, continue. Falei demais. Vamos lá. Quem mais tem algum ponto que lhe chamou muita atenção? Essa questão da sabedoria, né? Fazendo uma correlação com o que a gente está vivendo hoje, né? Um mundo que nos últimos 10 anos a inteligência progrediu muito. E a gente tem a impressão que não com sabedoria, né? De questões morais, por exemplo, valorização do ter, não do ser. É isso que me chamou muita atenção. Fora o que o Bruno falou também, eu lembrei do meu pai, quarta série, minha mãe, quarta série.
mais pessoas que passaram pela nossa vida, né, que não tinham nem metade da educação que a gente tem, mas a sabedoria é muito maior. Sim. Mas chama a atenção isso, a gente tem evoluído muito na parte da inteligência, né, descoberto muitas coisas, mas é a impressão que eu tenho é que ainda não com sabedoria. Sim. E mesmo, né? Acredito mesmo também que ajuda muito a tecnologia, essa inteligência, né, na saúde, na própria educação, né? Tem seus contras também. Mas isso deu uma evolução muito grande a nós, né? Hoje a gente consegue viajar rápido de um lugar para o outro, né? A gente tem, tem muitas facilidades, mas, né? Como você falou, né? A consciência, né? Dos atos de amor, justiça e caridade, né? Eu só sei que eu estou fazendo algo correto quando eu faço algo que é justo para mim, é justo para o outro, né? É amoroso comigo, é amoroso com o outro. É caridoso comigo, é caridoso para nós. Se eu responder essas 6 perguntas e der ok, tenha certeza, você está fazendo a coisa mais certa possível. Eu sei que, né, no nosso dia a dia, nas nossas pressas, a gente não faz essas 6 perguntas. Malemar faz uma e já desiste. Na maioria das vezes, não tão correto, né? Não tão consciente. Muito bom, obrigado. Quem mais gostaria? Comentar? Compartilhar? Eu acho que o convite é para nós entendermos da necessidade de passarmos a agir, né? A gente adquire o conhecimento. O conhecimento é saber, né? E aí a gente tem que fazer, né? O agir. Ficar parado, estagnado, não renova. A água parada não revitaliza, cria lodo. Então a gente tem sempre que estar movimentando e tem sempre que estar agindo, colocando em prática tudo o que a gente aprende dos nossos convívios, com os exemplos aos nossos lados, né? E esse é o desafio. E sem, do jeito que você falou, sem, se possível, não utiliza palavras, utiliza seu exemplo, suas ações, sem corrigir, né? Eu acho que a lição está nisso, né? A gente começar a se transformar dessa forma, para ver se a gente alcança algo diferente, né? Esqueci de perguntar os nomes, né? Bruno, Rogério, Luiz. Luiz. Bruno, Rogério, Luiz. Muito obrigado pela participação. É isso mesmo, porque é o agir consciente, né? Não é o agir aleatório, né? É agir consciente. Consciente a quê? As leis de Deus. Qual que é a lei maior? Amor, justiça e caridade, né? Então, sempre que estivermos desenvolvendo virtudes, né? Humildando o orgulho, amansando a rebeldia, sendo mais manso e menos rebelde, com certeza nós estaremos alinhados com a lei de Deus, né? Então, estaremos sim no caminho correto. Estaremos sim no caminho do bem. Estaremos sim na evolução. Estaremos sim indo em direção à felicidade maior, né? Então, para que estou fazendo isso, né? Acho que era a grande pergunta. Eu acredito que todos, às vezes, passam por alguma dificuldade em qualquer ponto da vida, no decorrer de toda a vida. Na sua visão, qual seria a receitinha pra gente? Não existe, não é uma receita de bolo,
Mas é através desse você gostou, né. Mas através desse conhecimento que você nos trouxe hoje, qual seria para você a receita necessária para com que cada um de nós, tivéssemos a percepção do desenvolver mais a sabedoria dentro de cada um de nós? Eu penso assim, né, nós temos já muitos conhecimentos. Já está, já está. Não estamos sentindo que esse conhecimento vale. Não sentimos, porque se nós sentíssemos que esse conhecimento vale, a gente praticava, né? Por isso que sentimento a gente ponta o coração, né? Quando a gente não sente, a gente não pratica. Conhecimento está aqui. E a gente quer o quê? Conhecimento, 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 conhecimento. Acumula conhecimento. Sente a pouco esses conhecimentos. Não pratica. Não pratica. Enrolou. O Gandhi teve que 3 semanas parar de comer o doce para falar para a criança. Então ele conhecia, sabia que o doce, não sei, né? O doce parece não ser muito bom, né? Apesar de ter uma queda, falando entre nós aqui, porque Fala assim também, né? nós consumimos o doce, né? Então, o doce é sabido. Eu ainda não senti, né? Porque se eu tivesse sentido, eu tinha empanado. E acho que assim, uma coisa que do estudo que é você praticar é o melhor jeito de ajudar o outro, né? Porque você precisa falar, você pode falar menos e o seu exemplo é tudo, com humildade. Exatamente. Não precisa corrigir, não precisa. Você vira o exemplo, porque a gente pensa que não, mas as pessoas observam. Aham. Tem alguém que nunca escreveu um livro. Exemplo, modelo e guia. Sim. Né? É a perfeição, né? Que todos nós um dia chegaremos lá. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas pelo amor incondicional de Deus, pela justiça soberana dele, todos nós, sem exceção, chegaremos à perfeição. Então, aqueles que conhecem, sentem e já praticam, estão anos-luz às nossas frentes. Mais alguém? Temos aí, ó. 12 minutos e 32 segundos. A verdade é que a gente sabe de tudo que é para ser feito, só não colocamos em prática. Tudo que você falou aí, tô aqui refletindo, né? Que bom. Ué, a gente sabe de tudo, o que é certo e o que é errado. Aí vai de cada um, né? Mas se a gente puder sempre pensar antes de ofender e falar, né? Silêncio, né? Seja melhor. A hora que pai Chico Xavier falava, né? Água da paz, né? Sim. Vai falar alguma coisa, toma uma água da paz, né? Quer dizer, é simbólico, né? A gente não vai estar com. Pode até estar, mas geralmente a gente está com uma garrafinha todo lado, dá até para fazer físico. Mas E aí, pensando bem, Deu tempo de pensar, né? deu tempo de pensar, pensando bem, não é bem isso que eu estou entendendo, mas se a gente olhasse por esse caminho, onde que nós. A gente já fala, não é assim, não, cara, você tem que fazer isso, e acabou. Certo é esse. como se você fosse perfeito para estar falando para ele, né? Sim. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso. Mas, Isso mesmo. não, Deus é perfeito. Ele já criou a gente. Mas só que infelizmente a humanidade. 2 olhos para observar com o coração. Né? Sim. E temos um só, né? Que é maior que o nosso corpo. Muito bom. Seu nome? Paulo. Paulo. Obrigado, Paulo.
a gente começa muito a praticar quando a água chega e nos empurra para frente, né? Foi um dos casos, né? Eu parei literalmente com doce, por conta da diabetes, né? Então, é quando quando vem o problema, ele te empurra para frente, né? Ele faz, ou você muda ou você muda, né? Tem o poder da escolha. Se você não mudar, tem as consequências. É muito daquilo que você falou, eu sentir, eu dar valor para a vida, para as coisas, para as nossas atitudes, principalmente. É o saber viver primeiro, internamente, para depois florescer para os demais. Porque o seu exemplo está carregando os demais. Eu comecei, minha esposa não deu nada no exame dela. Ela começou junto comigo, por livre e espontânea vontade. Ela foi lá e tirou o doce. Literalmente, ela falou assim: eu vou te acompanhar. Eu falei: você não precisa, né? Mas eu quero. Porque sabe que. Que é um bom negócio, né? Sim. Que ajuda, né? E ajuda, né? Ajuda Porque você muito. quer. Com certeza. Acho que tá dizendo, tá fazendo presença, né? Ó. Sim. Você tá remando, eu vou remar com você na mesma É direção, o outro leme. né? Então, é presença. É essa presença que a gente falou aqui, né? Tá presente. Num gesto, né? Esses gestos que a gente pode fazer de presença. Você deu uma boa notícia para mim e para a Fábio. É. Se o Gandhi demorou mais de 3 semanas, nós que somos tão Proporcionalmente. A gente tá no desvio padrão aí. Eu também não sei se quantas semanas eu li certo. Todo dia, assim. Mas ele também fala, né? Como que é? Se você está perfeitamente no caminho, se você pensa, fala e sente a mesma coisa. É bem diferente, né? Eu posso pensar, Falar e não. falo, eu penso negativo, vou fazer o inverso. Penso negativo, falo positivo e não sinto nada. Mas as palavras que eu disse foram boas. Mas olha por dentro. Estou negativo, não sinto nada e falo. Claro, isso é aquilo que um dia, como a gente sempre fala, a máscara cai. Pode levar anos, pode levar minutos, pode levar séculos. Então, quando a gente realmente pensa, né, fala o que sente, Tá tudo no equilíbrio, né? estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. Eu tava ouvindo uma música hoje do Renato Russo e duas frases agora que eu falei assim, uma delas me chamou muita atenção, a outra eu falei, não concordo, é isso, a outra me chamou muita atenção, eu falei, buguei, né? Ele começa falando que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, como você falou, um dia a máscara cai e ela precisa cair pra gente. Eu preciso entender realmente quem é a Flávia, né? Isso. Quem é a Flávia? Conhece recentemente? É. Questão 900. E a Flávia, pela Libra vai saber. ou Que isso 19, tem na memória. não Me recordo. salva toda vez. Eu não recordo. É 909 ou 919, é algo assim. É isso aí, conhece isso. E aí ele, na sequência, na próxima, né, próximo verso, ele fala como que a mentira é sempre a mentira. Mas já não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Então, tipo, quando ele fala, ser criança, essa é a frase que eu tinha bugado. Eu falei, criança a ponto de saber tudo. Ele tá falando não da criança, né? Corpo físico, ele tá falando de quando a gente, né, deixa Infantil, né? de ser infantil, de ter a maturidade de entender que eu só sei, que de nada sei, né? E que sempre vou aprendendo. E às vezes a gente se descobre num aspecto. Ó, hoje eu aprendi isso. Só que quando você vem para um outro aspecto da tua vida, fala, nossa, o que eu consigo aqui, não consigo aqui. Então ter essa visão aí, fala, pronto, hora de aprender, né? Hora de ter essa coerência, como você disse, né? Das 3 conexões. Isso é perfeito. Então, Né?
Muito bom, então deixa eu agradecer. Flávia. Flávio, Márcia. mas quem mais aí falou e eu não agradeci? Não, Paulo, eu parei no meio, eu tenho umas quebradas, eu parei no meio das. Muito bom. Acho que agora dá pra gente encerrar, né? É isso? Mais ou menos? Então tá bom. Eu ganhei a responsabilidade na hora que eu sentei. Vamos fazer cafés. Quer fazer cafés? Eu mesmo fazer isso, hein? Isso. Ah, precisava não. Não, só então. Bom, obrigado. Feche os seus olhos nesse momento, pessoal. Leve o seu pensamento para Mestre Jesus. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Cláudio. Coloquem os seus pedidos, aquilo que cada um trouxe no seu coração, na mão do nosso Divino Mestre Jesus, que será acolhido com esta oração. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado. Vamos agradecer ao nosso mestre, nosso guia Jesus, o seu amor por todos nós, nos fortalecendo a cada dia, para que nós consigamos enxergar que os desafios da vida nos levam a uma transformação, a uma evolução interior. Mas temos um livre-arbítrio. Podemos passar por esse desafio reclamando, dizendo que não é conosco, deveria ser com o outro. Ou podemos realmente sentir que esse desafio é necessário e nos traz um alívio. Um alívio, e esse alívio nos faz progredir, porque conscientemente entendemos que aquele desafio nos transformou. Sendo assim, que todos nós que estamos aqui, e aqueles que devem vir, recebam essa boa energia de Jesus, se fortalecendo para a semana que continua, e estando atentos às oportunidades que nos passam aos nossos olhos e não percebemos o quanto são valiosas. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Ave Maria, cheia Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E assim seja.